e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Durante os últimos meses, estas objetivas das Typoc Chimera C inundaram por completo o meu feed do YouTube. E então eu fiquei mesmo muito curioso para testar estas objetivas, porque eu vi praticamente todos os reviews e todos os reviews falavam mesmo muito bem sobre estas objetivas. A maior parte desses reviews eram de grandes youtubers, portanto, às vezes eles podem ser um bocadinho facciosos e por isso mesmo eu quis falar com a Typoc e com a Robisa para me enviarem este kit de objetivas que eu tenho aqui comigo, que consiste em 5 objetivas diferentes com distâncias focais diferentes. Temos a 21mm, temos a 28mm, temos a 35mm, a 50 e temos também a 75. O mais interessante nestas objetivas é que elas são mesmo muito compactas, são muito bem construídas também. Eu gosto bastante da construção destas objetivas e o facto de serem muito compactas e abrem todas a 1.5. A única diferença é que a 75mm é um bocadinho maior do que as outras e leva um filtro diferente, enquanto todas as outras levam um filtro de 62mm, portanto basta adaptarem de 62mm para 67mm. Esta aqui, a 75mm, leva um filtro de 67mm. Vamos falar já dos mounts que nós temos disponíveis. Temos 2 mounts, temos o E-mount e temos também o M-mount. A Robisa e a Typoc enviaram este que aqui está, que é E-mount, para utilizar com a minha Nikon ZR, e eu posso-vos já dizer que se vocês forem utilizar estas objetivas, eu aconselho-vos a comprar a versão M-mount, porque existem adaptadores para todos os mounts mirrorless em que vocês podem adaptar para M-mount e vai ser muito melhor a vossa experiência. Eu utilizei estas objetivas adaptadas com o adaptador da Viltrox na minha Nikon ZR e posso-vos dizer que a 21mm, a 35mm, a 50mm funcionam mesmo muito bem, encaixam perfeitamente, mas a 28mm e a 75mm têm mesmo muita dificuldade. É quase impossível vocês colocarem estas objetivas neste mount da Nikon através do E-mount. Eu tinha que forçar sempre, embora fosse uma responsabilidade minha, se eu partisse o adaptador era o meu adaptador, mas eu não vos aconselho a utilizarem estas E-mount numa câmera mirrorless como uma Nikon ZR. Portanto, eu aconselho-vos a comprar a versão E-mount porque vai ser muito mais seguro tanto para as vossas objetivas como também para a vossa câmera. Agora, o que é que estas objetivas têm de tão de especial? Eu vou-vos mostrar algumas imagens que eu fui recolhendo com elas, tanto em Lisboa como no Porto, para vocês verem o look que elas são capazes de produzir. Ok, agora passamos para a 35mm. mm 1.5.
Agora que vocês já viram estas imagens, eu gostava de saber a vossa opinião do look que estas objetivas conseguem com uma câmera como, por exemplo, a Nikon ZR. Portanto, deixem um comentário aqui em baixo na caixa dos comentários. Outra coisa que eu gostava que vocês fizessem era que deixassem o vosso like, porque ajuda bastante nestes vídeos que dão imenso trabalho, e também que vocês subscrevessem o canal e ativassem o sino das notificações. Agora vamos avaliar como é que estas objetivas se portaram, tanto em todas as escalas que eu utilizei, como também na utilização física destas objetivas. Primeiro, temos aqui um anel de foco que tem 210 graus, portanto é extremamente importante ter este tipo de rotação bastante ampla para nós conseguirmos fazer o foco de uma forma bastante precisa, mas a utilização de um follow focus vai ser muito importante para utilizarem estas objetivas, até porque se vocês utilizarem estas objetivas manualmente com as vossas mãos, é possível. Eu fiz isso na maioria dos vídeos que vocês viram aqui, mas se eu tivesse que fazer transições de uma zona muito perto da minha imagem para o infinito, seria mesmo muito difícil, como vocês podem ver em alguns clipes que eu vos estou a mostrar agora, em que eu muitas vezes tenho que parar a meio da transição porque a minha rotação não é suficiente para atingir o foco crítico. Portanto, isso é uma coisa que vocês têm que ter em conta. É bastante importante o facto de ter 210 graus de rotação, é aquilo que se pede numa objetiva de cinema para ser bastante precisa. Eu acho que este anel de foco é um bocadinho mais solto do que eu gosto. Eu gosto de ter um anel de foco um bocadinho menos solto, mas mesmo assim eu acho que é excelente e trabalhou sempre de uma forma muito boa. Depois o anel da nossa abertura é bastante suave também, nada a dizer sobre o dampening deste anel de abertura, portanto funciona mesmo muito bem. O facto de serem todas 1.5 é extremamente útil, especialmente em low light, e depois o tamanho destas objetivas fez com que fosse mesmo muito fácil a sua utilização. Portanto, utilizar com uma câmera mirrorless como uma Nikon ZR, uma A7 IV, uma FX3, uma Canon C50 vai ser uma maravilha, porque realmente vocês conseguem ter um kit bastante compacto de cinema. Mas eu quis também testar estas objetivas com uma verdadeira câmara de cinema e utilizei a Sony Burano do meu amigo António Moraes. Eu estive com ele no Porto e eu disse assim, ok, estas aqui são E-mount, portanto vão ser perfeitas para nós podermos testar com a tua Sony Burano. E posso-vos dizer que a experiência de utilizar estas objetivas com Sony Burano é também bastante boa, até porque a câmera é bastante pesada e com estas objetivas que são muito mais leves, a experiência acaba por ser extremamente agradável. Uma das coisas importantes com a Sony Burano é que nós temos estabilização de imagem IBIS, que funciona muito bem com estas objetivas, mas acima de tudo temos filtragem interna com um ND variável eletrónico e que funcionou mesmo muito bem com estas objetivas. Portanto, a nível óptico, eu acho que elas têm um look extremamente interessante, até porque toda a zona de desfoque, especialmente a 50mm, eu achei que é a objetiva mais interessante, porque toda a zona de desfoque tem tipo um efeito swirly muito interessante, muito vintage. Eu gostei imenso, especialmente quando estamos a 1.5. A nível das outras objetivas, eu acho que elas são todas muito parecidas a nível de cor, portanto a consistência de cor é bastante importante e estas objetivas têm sempre uma consistência de cor muito constante, portanto é muito fácil vocês intercalarem estas objetivas se estiverem a fazer um filme ou uma rodagem de um videoclipe ou uma rodagem de uma curta-metragem, portanto vai ser muito fácil vocês fazerem um color grading com estas objetivas. Depois são objetivas que não são mega sharp, como nós estamos habituados, por exemplo, nas Zeiss. Estas aqui têm um look bastante suave, especialmente se nós abrirmos a 1.5, e depois toda a zona exterior da nossa imagem tem um fall-off mesmo muito interessante, super suave. Agora, pontos negativos que eu tenho com estas objetivas. Existe um que eu acho que é o mais evidente, que é o facto de termos um focus breathing bastante acentuado. Há várias coisas que nós temos que ter em conta quando falamos no focus breathing. Há imensas objetivas que já fizeram vários filmes de Hollywood que têm focus breathing. Portanto, claro que eu prefiro, quando estou a filmar, não ter focus breathing, mas isto também faz parte do facto de
quando nós queremos ter uma estética mais vintage, representar esse tipo de focus breathing acaba por nos levar a objetivas mais antigas, que tinham menos correções e que eram objetivas que não eram tão perfeitas como aquelas que nós somos capazes de produzir hoje. Agora, o preço destas objetivas, 3.999€, o kit que eu tenho aqui comigo, portanto eu acho que é um preço mesmo muito interessante e acho que estas objetivas vão ser uma excelente companhia para câmaras mirrorless. A sério, se vocês têm uma câmara mirrorless e estão a pensar em comprar objetivas de cinema, estas aqui são as mais interessantes do mercado, porque de facto são mesmo muito pequenas, ficam com um rig mesmo muito compacto para fazer algumas coisas de cinema e também documental, porque é muito mais pequena e vocês passam completamente despercebidos se estiverem a filmar no meio de uma multidão, como eu estava a filmar no Porto, quando estávamos no pôr do sol. Portanto, a maior parte das pessoas nem reparou que eu estava a filmar. Já o António Moraes andava com a Sony Burano e com uma Nissi Athena Rewind a fazer um teste que vocês vão poder ver mais tarde aqui neste canal de YouTube. E ele não passou tão despercebido como eu. Portanto, estas objetivas, o facto de serem muito compactas, o facto de serem bastante leves e terem uma construção muito boa e oticamente terem este look que eu acho que é muito interessante, que vai um bocadinho mais para o lado do carácter, que mostra um bocadinho o lado mais vintage das objetivas, eu acho que funciona mesmo muito bem com este tipo de câmaras. Agora, será que estas objetivas valem 4.000€? Eu acho que valem, sinceramente, porque abrem todas a 1.5, embora não tenham a consistência de tamanho e peso, como por exemplo as minhas Nissi Athena, que são bastante mais caras, são à volta dos 6.000€. Eu acho que estas aqui, para quem quer ter um kit muito mais compacto e quer ter um kit bastante mais discreto, estas vão ser uma melhor opção. Agora, se vocês estão a pensar em utilizar este tipo de objetivas, por exemplo, com um gimbal, já vai ser uma conversa diferente, porque todas as minhas objetivas Athena da Nissi têm exatamente o mesmo tamanho e o mesmo peso. E aqui as coisas não são bem assim. Por exemplo, a 21mm é bastante mais pesada do que a 28 e têm tamanhos diferentes. Depois temos também aqui a 75mm, que é bastante maior e que já tem um filtro diferente. Portanto, existem todas estas variáveis com estas objetivas Type-Hawk. Agora, olhando para todos os reviews que eu vi, em que era tudo excelente e que era tudo uma grande maravilha, existem alguns defeitos com estas objetivas, como o facto de termos algum color fringing, portanto existem aberrações cromáticas com estas objetivas, especialmente quando utilizada a 1.5. Eu não gosto particularmente do flare destas objetivas, elas facilmente fazem flare, mas eu não sou um grande fã do flare destas objetivas. Agora, isso é tudo um bocado subjetivo, há pessoas que vão gostar mais, há pessoas que vão gostar menos. Outra coisa que é importante referir, esta objetiva a 21mm, que foi a que eu utilizei mais, porque eu acho que é sensacional, porque dá um look mesmo muito vintage à nossa imagem, faz algum vignetting, só que nestas imagens que vocês estão a ver, o vignetting é bastante acentuado porque eu estou a utilizar um filtro de 67mm com estas objetivas e esse filtro introduz sempre algum vignetting, que neste caso, quando estou a 1.5, é bastante marcado, como vocês podem ver. Agora, quando utilizei esta objetiva, por exemplo, com a Sony Burano do António Moraes, em que não tive que utilizar filtro ND variável aqui à frente, o vignetting é mesmo muito controlado. Basicamente é isto, eu espero que vocês tenham gostado deste vídeo. Se gostaram, deixem o vosso like, subscrevam o canal, ativem o sino das notificações. O meu nome é Filipe Abreu, estas aqui são as Type-Hawk Chimera C, objetivas de cinema, custam 4.000€ e eu acho que valem a pena todos os euros. Um grande abraço a todos e nós vemos no próximo vídeo.